O Bolsonaro, daqui a 30, 40 anos, vai ter gente com camiseta dele. Pode escrever. Eles estão levando o Bolsonaro para o céu de fazer essas injustiças que estão fazendo com ele. Eles vão transformar o Bolsonaro num Che Guevara. Você vê menino com foto do Che Guevara, vê propaganda do Che Guevara em alguns lugares. Que ele fez aquela revolução de Cuba e ele tinha um carisma tão forte que o Fidel, enquanto não pôs ele para fora de lá para ir cuidar dos assuntos internacionais, o Fidel não sossegou, porque ele tinha um carisma, ele era um Bolsonaro. Olá, eu sou a jornalista Isabel Mega e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. A edição do EsferaCast de hoje é com Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal. Presidente, obrigada por estar aqui com a gente. Já quero saber sobre 2026. A gente é ansioso aqui, presidente. Como o PL chega em 2026? Vai ter um candidato próprio? Será Tarcísio esse candidato? O senhor vislumbra, inclusive, ele migrando para o partido? Eu não tenho dúvida disso. Se o Tarcísio for candidato a presidente, ele vem para o PL. Se ele já declarou publicamente. Hoje ele é candidato a governador e tem batido nessa tecla. O que acontece é o seguinte, que nós temos essa decisão que vai ser tomada pelo presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro tem autonomia do partido para indicar o candidato que ele achar melhor. Com a indicação do Tarcísio para governador, eu aprendi com o Bolsonaro. Quer dizer, Bolsonaro, quando foi indicar o Tarcísio para governador, eu perguntei se ele não estava bem da cabeça, porque o Tarcísio não votava em São Paulo. Ele foi um grande ministro, mas não fez uma obra que marcasse o Ministério dos Transportes aqui em São Paulo. Então, eu falei, Bolsonaro, mas ele quer ser candidato a senador em Goiás ou Mato Grosso? Ele falou, não, Valdemar, mas acho que lá em São Paulo ele pode crescer. Eu fiquei pasmo. Falei, Bolsonaro não está batendo bem da cabeça. E depois eu fui obrigado a reconhecer que o Bolsonaro tinha razão e o Tarcísio é um excelente governador. Mas ele que vai escolher isso. O Bolsonaro, ele toca nesse assunto comigo. Eu falo, Bolsonaro, a escolha vai ser sua. Eu não entro em detalhe com ele quando ele fala em algum nome, que ele fala para conversar comigo quando está sozinho. E eu falo para ele, vai ser quem você escolher. Porque eu tenho uma pesquisa que hoje ficou pronta outra pesquisa nacional, é inacreditável. Ele transfere mais de 35% dos votos. O camarada está lá, fiz a pesquisa, pus o nome de um cidadão que eu tinha curiosidade. Bateu 8%. Aí vamos para o segundo turno com o Lula. Lula tanto, e o camarada salta de 8% para 39%, aí põe lá, com o apoio do Bolsonaro, ele candidato, ele vai para 40%. É inacreditável a transferência. O povo que gosta do Bolsonaro é apaixonado pelo Bolsonaro. Você vê a defesa que eles fazem do Bolsonaro. Quando o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro vai tomar essa decisão? Depois que terminar esse julgamento dele, que, na minha opinião, é um julgamento injusto, mas nós não podemos discutir, porque nós não temos onde recorrer, porque a maioria está do lado do Alexandre de Moraes, do ministro, e nós temos que respeitar o Poder Judiciário. Agora, eu acho que o presidente Trump vai insistir que se faça justiça com o Bolsonaro. O senhor acha que é uma decisão que sai neste ano ainda, ou o cálculo político que vocês fazem é de que é preciso esperar um pouco mais para ver qual é a própria movimentação que Tarcísio faz? Hoje ele se encontra numa bifurcação. Sim. Entre uma reeleição que é dada como muito certa e um projeto mais ambicioso Sim. que poderia ser postergado também. Sim. O Tarcísio hoje é candidato a governador de São Paulo, não tenha dúvida disso. E eu não tenho dúvida também. Ele só sai se tiver apoio. Se ele for escolhido pelo Bolsonaro, na minha opinião, não tem nem dúvida disso. Acontece que tem outros bons candidatos. Você tem o Ratinho, que tem 80% de aprovação no Paraná. Foi um governo maravilhoso. Você tem o Zema, que é um camarada, um governador competente. Temos o Caiado, que tem uma aprovação bárbara em Goiás. Então, mas o importante de tudo isso
é que nós vamos poder juntar todo esse pessoal para administrar o país no próximo governo. Por exemplo, outro dia chegou um camarada para mim e falou: tem que ser tal candidato a presidente e tal candidato a vice, mas o Caiado tem que ser o ministro da Justiça, porque ele pôs a segurança lá em ordem. Então, quer dizer, esse pessoal, quem for presidente, vai aproveitar o Ratinho, todo esse pessoal, quem for, vai aproveitar esse time para poder tocar o país para frente, que nós não temos sorte no país. O país não vai bem. Presidente, tem uma mudança de tom de vocês também. Antes vocês tinham mais cuidado de falar abertamente sobre o cenário para 2026, porque o processo de Bolsonaro ainda está em curso no Supremo Tribunal Federal. Agora vocês já falam, não, Tarcísio pode vir para o PL, tem planos eleitorais, a coisa já está mais clarificada. E a Bolsonaro? O que restará na avaliação de vocês? Ele é um personagem que vai continuar se perpetuando mesmo com uma prisão? Pergunta. Deixa eu te falar uma coisa. O Bolsonaro, eles vão transformar o Bolsonaro num Che Guevara. Você vê menino com foto do Che Guevara, vê propaganda do Che Guevara em alguns lugares. Que ele fez aquela revolução de Cuba e ele tinha um carisma tão forte que o Fidel, enquanto não pôs ele para fora de lá para ir cuidar dos assuntos internacionais, o Fidel não sossegou, porque ele tinha um carisma, ele era um Bolsonaro. Um Che da direita, o senhor acha, Bolsonaro? O Bolsonaro, daqui a 30, 40 anos, vai ter gente com camiseta dele. Pode escrever. Eles estão levando o Bolsonaro para o céu de fazer essas injustiças que estão fazendo com ele. Puseram a tornozeleira dele. Aí tinham marcado o encontro para dia 3 de agosto. Eu falei, isso é um absurdo, esse encontro dia 3 de agosto, vai atrapalhar a vida da gente, não vai ninguém, o Bolsonaro não vai, não pode ir. Os governadores não vieram por causa disso, porque achavam que não ia ter ninguém. Eu também achava que não ia ter ninguém. Alguém vinha pedir credencial para mim, falei, pô, te dou, não tem problema. Por quê? Vai ser fraco, porque o Bolsonaro não vai. Tinham colocado a tornozeleira dele, o povo foi para a avenida, sem a gente montar uma estrutura, nada de transporte, vai com o dinheiro dele, fica lá no meio do povo. Estava lotada a Paulista. Então, quer dizer, ele realmente é um fenômeno. A gente tem que reconhecer isso. Presidente Eduardo, nessa, há uma visão que até uma ala do bolsonarismo também é crítica em relação ao que Eduardo vem fazendo nos Estados Unidos. Eu quero entender de qual ala o senhor pertence, se novas sanções não podem afastar um pouco o eleitorado que está se vendo prejudicado pelo tarifaço. A gente viu o Tarcísio aqui em São Paulo recalibrando um pouco o discurso com uma preocupação do setor produtivo em relação a isso. Como é que o senhor vê o Eduardo Bolsonaro? O Eduardo tá fazendo o que ele tinha que fazer. Porque ele tem acesso lá, está trabalhando para isso e está trabalhando... Poxa, para o pai, porque ninguém quer ver o pai naquela situação que o Bolsonaro está. O Bolsonaro tá. Ele fez aquela operação, foi tão séria, e só aborrecimento em cima, isso faz mal para a saúde dele. Mas ele acaba não trabalhando contra o país também, com o tarifaço? Não, mas eu tenho certeza que o tarifaço, o Trump acerta gradativamente. Recua, o senhor diz. Não tenho dúvida, ele não quer o mal do país. Ele só não quer que façam injustiças no Brasil. E ele tem certeza. A embaixada americana, lá em Brasília, é maior que o Palácio do Planalto, a embaixada americana. E agora estão ampliando. Eles têm uma estrutura de informação, de tudo. E aí o Trump, antes de fazer qualquer coisa para o Bolsonaro, vê se o meu amigo lá é um cara honesto. É um cara honesto, é um homem honesto. E vê se esse processo dele é legal. Não é legal. Porque quando eles falam, porque você planejar um assassinato não é crime, desde que você não faça, desde que você não tente. Eles querem dizer que o movimento de 8 de janeiro foi um golpe. Um monte de pé de chinelo lá na frente quebrando as coisas. Golpe é com metralhadora, é com tanque de guerra, é com avião, com bombardeio. Golpe não é do jeito que foi lá. Eles querem dizer que aquilo foi golpe para poder processar o Bolsonaro. Isso é um crime fazer isso. O senhor vê Eduardo Bolsonaro voltando ao Brasil?
Vejo, lógico, porque nós vamos resolver o problema do Bolsonaro também, nós vamos vencer essa parada. Nós vamos vencer essa parada. Por uma anistia, por um indulto, caso vamos o projeto de vocês vamos vencer seja essa vencedor. parada. Nós vamos vencer essa parada de qualquer jeito. Eu tenho certeza e eu tenho esperança ainda que o Bolsonaro seja candidato, que seria o ideal para nós, porque daí unifica todo o centro e a direita. Qual é a meta do PL para 2026 em termos de ampliação do partido Brasil afora? Nós elegemos na última eleição 99 deputados federais, graças ao Bolsonaro. E agora nós tínhamos 5 senadores. Nós temos agora 15 senadores, 8 foram eleitos pelo PL, já foram eleitos, e nós pretendemos chegar lá com a maior bancada no Senado. Nós vamos bater um recorde de senadores. Na minha opinião, nós podemos chegar com 30 senadores, com os atuais que nós temos, que não vão disputar, que o mandato vai até 2030. E nós vamos... aglutinando mais de outros partidos, daria para aprovar um impeachment de ministro do Supremo? Sim, mas nem o objetivo nem é esse. O objetivo é ter maioria para fazer essas coisas andarem, para fazer o país andar. E depois de deputados federais, nós pretendemos chegar na casa dos 115, 120 deputados federais eleitos. Tá bom? E Michele Bolsonaro? Michele é um fenômeno também. Nós temos lá, todo mundo tem prestígio na família, porque todo mundo pega os votos do Bolsonaro. A Michele tem muito prestígio, ela se promoveu porque foi uma surpresa para nós. Quando ela falou a primeira vez, nós ficamos surpresos, o Bolsonaro também. Ele falou para mim, eu não sabia que ela falava tão bem. E ela ficou 4 anos no palácio quando ele foi presidente. Ela só atendia as crianças pobres para tomar um lanche, aquelas crianças com deficiências e tal. E aí, quando o Bolsonaro perde a eleição, eu consultei o Bolsonaro. Bolsonaro, o que você acha de pôr ela do presidente do PL Mulher? A mulher bombou, está explodindo em todo lugar, a imagem dela é ótima. E fala bem, excelente pessoa. Mas acontece que tudo depende do Bolsonaro. A gente chega, o papo rende com o senhor, né? Tá bom. Fica o convite aqui para outros, mas vamos para aquele minuto final. Pois não. 5 perguntas em 1 minuto, respostas rápidas. Presidente, uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Nunca faltei com a minha palavra com ninguém e sempre aguentei o pau sozinho, inclusive no mensalão que eu fui condenado. Uma coisa que o senhor faria de diferente na sua carreira? O que eu faria de diferente? Não sei. Eu tive tanta sorte na minha carreira de estar onde eu estou, que eu não posso reclamar. Tudo que foi feito, teve muita coisa errada no passado, e que eu vou falar ainda, até do mensalão, e que eu não posso reclamar, eu não faria nada diferente. Sempre mantive minha linha de conduta como? De honrar minha palavra, de ser sério nos meus compromissos, e isso que me fez sobreviver e agora chegar onde cheguei. Se o senhor fosse presidente, tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Se eu fosse presidente? Ensino básico. Tem que ser o governo federal. 80% das prefeituras no Brasil não tem recurso para dar um ensino básico de qualidade. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!